dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vim aqui nessa manhã fria, gelada, né? Fazer mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai fazer uma aula de revisão. Sabe por quê? Porque antes das férias, o professor já tinha começado a apostila do segundo bimestre. Tá? Então acho que eu estava meio adiantado. Então eu vou fazer uma retomada daquelas aulas que eu já passei, tá? Uma revisão. Vamos ter lives, né? Agora, essa é a novidade para o segundo bimestre, que nós vamos trabalhar com live também para tirar as dúvidas, certo? E aquele esquema de toda semana ter uma atividade avaliativa com os conteúdos que nós abordamos. Então, nessa atividade avaliativa, eu vou trabalhar com esses conteúdos, né, que a gente vai revisar hoje. A apostila do segundo bimestre, ela vai trabalhar com geometria. Boa parte dela vai trabalhar as formas geométricas. E nós vamos começar com as formas geométricas que não são planas. Ou seja, o que é uma forma geométrica não plana? Bom, é tudo aquilo que eu posso pegar. Ó. Posso pegar essa fita crepe? Posso pegar, né? Posso pegar essa caneca para tomar um cafezinho? Ó. Posso pegar também, certo? Então, tudo aquilo que eu posso pegar em mãos é uma forma geométrica não plana, ok? Mas e a forma geométrica plana? Então é o que, professor? Bom, a forma geométrica plana só existe no papel, tá? No desenho, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu venho aqui e desenho um triângulo. Eu consigo pegar esse triângulo na mão? Tem como eu pegar o triângulo? Não tem, né? Eu posso pensar assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma folha de papel. Ó, essa folha de papel, por exemplo. Por mais fina que ela seja, né? Eu posso ter a ideia de que ela é uma forma plana. Mas ela não é, ó. Ela tem comprimento, ela tem largura e também tem uma espessura aqui, né? Por mais fina que seja, ela tem uma espessura e eu consigo pegar na mão. Diferente daquele triângulo que nunca vai sair da lousa. Não dá para pegar ele da lousa, certo? Bom, então vamos lá. Então, acho que deu para esclarecer, né? Formas geométricas não planas é tudo aquilo que eu posso pegar. É o mundo que a gente vive, né? Tudo que a gente olha ou vê, a gente consegue pegar na mão ou tocar, certo? Bom, aí a gente tem que pensar o seguinte. Tem uma infinidade de formas geométricas não planas, né? Ó, tem aqui, ó, um bloquinho de notas, tem uma caixinha de guache, tem um rolinho de papelão. Eu tenho aqui, ó, uma tampa de Nescau, certo? Tenho aqui também uma caneca, tenho uma garrafinha aqui de enfeite. Todas essas formas são não planas, né? Porque eu tô pegando elas na mão. Aí eu posso perguntar assim, bom, vamos dar uma organizada nisso tudo, né? Como é que a gente pode pensar em organizar essas formas? Então, há muito tempo atrás, foi sugerida a seguinte divisão. Aquelas formas geométricas não planas que tiverem faces arredondadas vão ficar num grupo. E aquelas formas geométricas planas, não planas, que tiverem faces planas, ficam em outro grupo. Então essa foi a divisão sugerida, certo? Vamos fazer isso com os objetos que eu tenho aqui, então? Bom, aqui, ó, nesse bloquinho de notas, as faces do meu bloquinho de notas são planas, né? Um quadrado, um retângulo, outro quadrado, mais um retângulo aqui. Então esse aqui eu vou deixar no grupinho da direita, né? Faces planas, vai para o grupo da direita. Essa caixinha de guache aqui, ó, a mesma coisa. Ela só tem faces planas, retângulos, mais um retângulo aqui, outro retângulo aqui em cima, né? Então faces planas, grupo da direita, vai lá. Vamos lá. Esse rolo de papel aqui, né? Que era de um papel toalha. Podia ser de papel higiênico, né? Não tem problema. Ele possui superfícies arredondadas, não possui? Perceba que ele é arredondado aqui. Se as superfícies, se as faces forem arredondadas, então vai ficar no grupinho da esquerda, né? Faces arredondadas, grupo da esquerda. Vou jogar para lá. Essa garrafinha também, ó. Apesar dela ter faces planas, né, aqui embaixo é um retângulo. Mas se ela tiver uma face arredondada, já é suficiente para eu colocar no grupinho da esquerda, tá?
Então, figuras geométricas não planas que têm faces arredondadas, fica no grupinho da esquerda. Esse aqui não vai dar para eu jogar, tá? Vou colocar aqui no grupinho da esquerda. A mesma coisa acontece com a xícara, tá? O círculo que está aqui, ele até é uma face plana. O círculo é uma face plana, tá? Porém, tem uma face aqui que é totalmente arredondada. Todo o contorno aqui da xícara é arredondado, não é? Então eu coloco no grupinho das faces arredondadas, fica no grupinho da esquerda. Mesma coisa com a tampa de Nescau, ó. A tampa de Nescau, ela é arredondada, não é? Então fica no grupinho da esquerda. Ok? Então essa foi a divisão, né, que há muito tempo atrás se usou e se usa até hoje. Faces arredondadas fica de um lado, faces planas fica do outro. E aí a gente tem que saber o nome que se dá para esses grupos. Os grupos das faces planas são chamados de poliedros, tá? Poliedros é uma palavra grega, né? Onde poli significa muitos e edros significa faces. Então são figuras de muitas faces, né? Deixa eu arrumar aqui. Certo? E o outro grupinho, ele se chama corpos redondos, né? Um nome bem sugestivo. Porque se ele tem faces arredondadas, falar corpos redondos é bem tranquilo de guardar, né? O que são corpos redondos? São figuras geométricas não planas que têm faces arredondadas. O que são poliedros? Figuras geométricas não planas que têm faces planas. Certo? Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Então vamos lá, continuando. Bom, vou deixar um desafio para vocês aí. Vocês viram que aqui em casa eu fui separando vários objetos, né? E classifiquei eles em poliedros ou corpos redondos. Será que vocês conseguem fazer a mesma coisa aí na casa de vocês? Se vocês conseguirem, né? Faz um grupinho de poliedros, um grupinho de corpos redondos, bate uma foto, manda lá no aplicativo. Aí o professor vai estar dando uma olhada quem conseguiu, quem não conseguiu. É obrigatório? Não é, tá? Fica à vontade para treinar em casa. Eu tinha colocado aqui já, mas achei melhor escrever de novo para ficar mais visível, né? Entre os poliedros, a gente também separa eles em dois grupos. Existem os prismas e existem as pirâmides, tá? Agora, como é que eu identifico quem é prisma, quem é pirâmide? Bom, tem duas maneiras, né? Nos prismas, eles sempre vão possuir duas bases. Ô, professor, o que são bases? Dá uma olhada aqui nessa caixinha de desodorante, Rexona, tá? Ele é um prisma. Se você olhar, ele tem dois quadrados como bases. Aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho outra base, certo? E as faces laterais desse prisma são retangulares. Dá uma olhada aqui, ó. Nessa lateral eu tenho um retângulo. Essa outra face aqui também é retangular. Essa aqui é a mesma coisa e essa também, tá? Então isso vai acontecer com qualquer prisma. Ele sempre vai ter duas bases e as faces laterais retangulares. Vamos fazer um desenho rapidinho aqui, ó. Para efeito de desenho, eu vou desenhar um quadrado um pouquinho torto, tá? Então desenhei um quadrado em cima para ser uma base. Agora eu venho aqui, desenho um quadrado embaixo para ser outra base, certo? Então as duas bases estão representadas. Agora eu vou descer com 4 retângulos. Quando eu ligar esse vértice a esse, aqui acabo formando um retângulo, né? Quando eu ligar esse vértice daqui de cima com esse aqui, ó, eu formo mais um retângulo, tá? Descendo aqui mais uma aresta, a gente tem mais um retângulo. E aqui forma mais um retângulo, certo? Então, as faces laterais de qualquer prisma sempre serão retangulares. E eu sempre possuo duas bases. Vamos fazer um outro exemplo? Ó, vou vir aqui desenhar um hexágono. O hexágono é esse polígono aqui de 6 lados. Aí eu venho embaixo e desenho outro. Então, aqui são as minhas bases, né? Deixa eu ver onde que eu vou terminar aqui. Então tá aí, ó. Desenhei aqui as duas bases
do meu polígono, que são dois hexágonos, do meu prisma, desculpa. São dois hexágonos. Agora, na hora que eu ligar uma base com a outra, essas ligações são feitas por meio de retângulos. Ó, um retângulo aqui, formando essa face lateral. Um outro retângulo aqui, ó, formando mais uma face lateral. Tem mais um retângulo aqui, formando outra face lateral. Mais um aqui, ó. E assim por diante, tá? Então, todas as faces laterais de um prisma são retangulares e sempre possui duas bases. O nome do prisma também é dado em função da base que ele possui. Então, esse aqui é um prisma de base quadrada, certo? Esse é um prisma de base hexagonal. Então, conforme eu vou variando as bases do meu prisma, eu vou mudando o nome dele. Para finalizar, ó, a respeito de prismas, desenhar mais um, ó. Desenhei um triângulo aqui, mais um triângulo aqui. Então, são dois triângulos, duas bases, certo? E aí eu vou ligar essas bases por retângulos. Então, eu faço um retângulo aqui, ficou uma face retangular. Faz outro retângulo aqui embaixo, mais uma face retangular. Faz outro retângulo aqui nessa lateral, mais uma face retangular. É como se fosse o telhado de uma casinha, né? Então, aqui eu tenho um prisma de base triangular. Bom, e em relação às pirâmides? As pirâmides são parecidas, né? Ó, só que elas têm uma base, uma única base, e as faces laterais são sempre triangulares, tá? Diferentemente dos prismas, onde as faces laterais são retângulos. Então, vamos lá, ó. Desenhar uma base quadrada. Desenhei aqui uma base quadrada, meio tortinho, só para efeito de desenho, tá? E aí eu não tenho outra base aqui em cima, vai ser só uma base. Aqui em cima eu vou ter um vértice, tá? Esse vértice, ele vai representar a partir da onde eu tenho que descer as faces laterais. Desse vértice até a base, ó, eu formo um triângulo. Então, as faces laterais de uma pirâmide vão ser triangulares. Aqui, ó, forma-se mais um triângulo. Quando a gente liga lá atrás, ó, nesse vértice de trás da base, mais um triângulo e aqui mais um triângulo, tá? Então, reparem que as faces laterais de uma pirâmide, elas são sempre triangulares. Tem uma base e as faces laterais são triangulares. Vou fazer uma outra aqui, ó. Vamos vir para cá que tem mais espaço. Vou desenhar aqui uma base pentagonal. Então, eu tenho um polígono de 5 lados. Então, eu tenho uma base pentagonal. Aí, eu tenho um vértice aqui em cima. E a hora que eu descer do vértice da pirâmide nos vértices da base, né? Eu vou estar sempre formando as faces laterais, que nesse caso são triangulares. Ó, uma face lateral aqui, que é triangular. Mais uma face lateral aqui, ó, triangular também. Aqui mais uma, tá? Aqui mais uma e aqui outra, certo? Então, é dessa maneira que a gente separa os grupos de poliedros. Os poliedros que possuem duas bases e faces laterais retangulares são chamados de prismas. Os poliedros que possuem uma única base e faces laterais triangulares são chamados de pirâmides. O nome das pirâmides e dos prismas depende da base que a gente tem. Pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal, prisma de base quadrada, prisma de base hexagonal, prisma de base triangular. Fechou? Vamos falar rapidinho aqui dos corpos redondos. Deixa eu dar um pause aqui. Só agora, em relação aos corpos redondos, a gente separa em 3 grupos, tá? Tem o cilindro, o cone e a esfera. Todos eles têm superfícies arredondadas, como essa bexiga aqui, né? Ela tá meio... Se ela fosse um pouquinho mais achatada, né? Lembraria muito uma esfera. Agora, um cilindro é muito fácil da gente reconhecer, né? A gente tem muitos objetos aí do dia a dia com a forma de cilindro. Essa caneta lembra muito um cilindro. A caneca que eu coloquei aqui lembra um cilindro, tá? O cone a gente tem aonde? Casquinha de sorvete, chapeuzinho de palhaço. O cone de rua mesmo, né? Não é tão comum um cone quanto os outros, né? Mas a gente costuma
ter contato com esses objetos às vezes. Vamos lá, ó. O cilindro ele também tem duas bases, certo? Que são dois círculos, assim como os prismas, tem duas bases, tá? Só que no caso do cilindro, como a base dele é circular, ele acaba tendo superfícies arredondadas. O cone é como a pirâmide, tem uma única base, certo? Que também é um círculo, e por isso acaba tendo superfície arredondada. Agora a esfera não tem base, né? Certo? A esfera ela não se apoia sobre uma forma plana, como é o cone, como é o cilindro. É o círculo, que é a base dessas duas figuras, é uma forma plana, e ela se apoia sobre essa forma plana. Agora a esfera não, certo? Então esses são os corpos redondos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de círculo, né? Já que a gente está falando da base, do cilindro e do cone que é circular, é bom a gente saber a diferença entre círculo e circunferência. Vocês sabem me dizer a diferença entre círculo e circunferência? Ou é a mesma coisa? Bom, vamos lá. Eu tenho dois objetos aqui, ó. Essa tampa de panela, né? Uma panelinha pequena, ela lembra um círculo. Por quê? Porque ela é toda preenchida, ela não é oca, né? Apesar de ser, né, uma forma tridimensional, porque eu estou pegando na mão, essa forma não é plana, tá? Só para a gente ter a ideia, tá? Então o círculo é quando tem a circunferência e toda a região interna a ela. Por exemplo, essa fita crepe, tá? Ela lembra uma circunferência, porque ela é oca por dentro. Ela tem só o contorno, ok? Então vamos lá, essa é a diferença de círculo para circunferência. Tá? O círculo, ele tem um contorno, como a tampa de Nescau, tá? Ó. Ela não é oca, né? Então o círculo ela tem um contorno. E toda a região interna a esse contorno. Então, para ser um círculo, tem que ser fechado, certo? Então, é a circunferência, que é o contorno, e toda a região interna a ela. Já a circunferência, ela é só o contorno mesmo. Deixa eu usar a fita crepe, que acho que é mais fácil. Então aqui a gente tem uma circunferência, quando a gente só tem a linha, só o contorno, beleza? Essa aqui ficou pequena, mas tudo bem. Se eu quiser medir o comprimento de uma circunferência, o que eu posso estar utilizando? Como é que eu posso saber o tamanho dessa linha aqui, ó? Uma ideia é você pegar, né? Eu vou pegar aqui o carregador do celular. Você podia pegar uma fita métrica, um barbante, tá? E eu vou tentar encaixar o fio do carregador nesse contorno azul que eu fiz. Vai ser uma tarefa meio difícil, mas eu consigo. Então ficou, ó, mais ou menos isso aqui, né? Não sei se dá para enxergar direitinho. Então, ó, na hora que eu abrir o fio, daqui da ponta do carregador até o meu dedo aqui embaixo, ó, é o comprimento da nossa circunferência. Só vim aqui na minha régua agora, vou medir. Tá dando 20 centímetros de comprimento, certo? Você também pode estar fazendo isso na sua casa. Vocês levaram um compasso para casa, que é um instrumento que a gente usa para desenhar circunferência. Pode estar fazendo o desenho de uma circunferência e medindo aí com barbante ou com o carregador do celular mesmo, o comprimento dessa circunferência. Agora, outro assunto importantíssimo da gente falar de circunferência é a respeito desse segmento aqui, ó. Deixa eu desenhar uma maior. Não tão perfeita, mas um pouco maior. A circunferência, ela sempre vai ter um ponto no centro. Quem usa o compasso aí sabe que o centro da circunferência fura o papelzinho, né? No compasso. Tá? Esse ponto aqui é o que a gente chama de centro, ok? Se eu pegar um segmento de reta que sai do centro e liga qualquer ponto da circunferência, vamos chamar aqui de A, esse segmento de reta aqui, ó,
de C até A, ele tem um nome. Ele é chamado de raio. Tá? Então, qualquer segmento de reta que saia do centro e ligue até um ponto da circunferência é chamado de raio. Na roda da bicicleta, costuma ter esses raios, que são os ferrinhos que ligam, né, a catraca, aqui o centro da roda, até a circunferência da roda, que é onde vai ser colocado o pneu. São os raios da bicicleta. Bom, só tem um raio? Não, tem infinitos raios. Não, eu disse que qualquer segmento que sair do centro e ligar em um ponto da circunferência é chamado de raio. E esse raio ele é igual, né? Sempre tem a mesma medida. Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, os 3 segmentos que eu desenhei, o preto, o laranja e o azul, todos eles têm o mesmo tamanho, certo? Agora, um outro detalhe importante. Eu não lembro se eu comentei na outra videoaula, mas quando a gente tem, ó, a união de 2 pontos da circunferência, tipo, vou pegar esse ponto A, vou ligar aqui no ponto B, e essa linha passa pelo centro da circunferência. Essa medida aqui é o tamanho de 2 raios, né? Tem um raio que vai do C até o B, tem um raio que vai do A até o C. Quando eu tiver 2 raios, né? A medida de 2 raios, eu posso dar o nome de diâmetro. Então, essa linha aqui, ó, vou puxar ela para baixo, que foi do A até o B, essa linha aqui, ó, ela pode ser chamada de diâmetro. Diâmetro. Certo? Por que diâmetro? Diâmetro é o nome que se dá à medida de 2 raios. Tá? O diâmetro equivale a 2 raios, certo? Um raio mais outro raio, dá um diâmetro. Aí tem uma piadinha que a gente diz o seguinte, né? O que é pior do que cair um raio na cabeça? Sabe? Raio de chuva? Tá? O que é pior que cair um raio na cabeça? O que é pior que cair um raio na cabeça da pessoa? É cair um diâmetro. Por que um diâmetro? Porque um diâmetro é 2 raios, né? Pior do que cair um raio é cair um diâmetro. Sem graça, mas tudo bem. Vamos lá. Entenderam essa parte de círculo e circunferência? Então, círculo é o contorno com toda a região que está dentro, né? Como a tampinha de Nescau. Círculo, né? E circunferência é só o contorno, como essa fita crepe, tá? Desprezando a profundidade que ela tem, a espessura, tá? Só para ter uma ideia. Então, circunferência é contorno, círculo é contorno e tudo que tem dentro dele. Beleza? Pessoal, voltando aqui para a aula, a gente vai falar agora de mais alguns elementos geométricos, né, que é o segmento de reta, semi-reta e reta, tá? Os nomes todos estão relacionados com reta, né, lógico, mas cada um tem o seu significado. Então, ó, o segmento de reta é a menor distância que liga 2 pontos. Então, dados 2 pontos, eu posso percorrer diferentes caminhos para chegar do A até o B, né? Esse aqui é um exemplo. Mas não é a menor das distâncias entre A e B, né? A menor das distâncias vai ser dada por uma linha reta, ok? Então, eu vou pegar aqui minha caixinha e usar como régua. Então, essa linha reta que vai do A até o B é a menor distância que existe entre os pontos A e B, certo? Se é a menor distância, é o que nós chamamos de segmento de reta. Tá? O segmento de reta, presta atenção aqui, ó, que ele tem começo e fim. Tá? Segmento de reta tem início e tem fim. A gente representa o segmento de reta utilizando as letrinhas de cada ponto, né? A e B, com um tracinho em cima do A e do B, certo? Para indicar que é um segmento de reta. Começa no A, termina no B. Fácil, né? Agora, a semi-reta. A semi-reta, ela também vai passar por 2 pontos. Eu chamei de A e B de novo, tá? Mas tem um detalhe, ó. A semi-reta, ela tem um ponto de início. Então, nesse caso aqui, eu vou começar ela a partir do A. Só que ela não vai terminar no B. Ela passa pelo B e continua infinitamente nessa direção que a gente marca com uma setinha, né? Para indicar que ela está continuando
em direção à porta aqui do meu quarto, né? Tá continuando para lá, certo? Então a semi-reta, ela tem um ponto de início, mas ela tem um fim? Não, não tem um fim, né? Nós indicamos a semi-reta também pelas letrinhas A e B, que são as letras por onde ela passa. Como ela começa no A, a gente não põe flechinha no A, mas ela não acaba no B, né? Então a gente indica uma flechinha na letra B para dizer que ela passou pelo B e continua naquela direção, certo? E a reta, para finalizar, ela também tem um conceito bem parecido, né? Ela vai passar por dois pontos, nesse caso o A e o B, só que ela não começa nem na letra A, ela apenas passa pela letra A. E também não começa na letra B. Ela apenas passa pela letra B. Então ela não tem um ponto de início e também não tem um ponto final, tá? Ela continua infinitamente para as duas direções, para a direita e para a esquerda, certo? E para eu representar a reta, né, eu vou usar as letrinhas por onde ela passa, passou pelo A e pelo B. E em cima das letrinhas A e B eu faço uma seta dupla, né? Para indicar que ela não começou no A, ela passou pelo A e continuou, passou pelo B e continuou, certo? Nós vimos na lousa anterior que o raio, né? O raio da circunferência, ele é um segmento de reta, porque ele começa no centro e termina num ponto da circunferência. Eu até usei essa palavra já, né? Então, o raio da circunferência nada mais é que um segmento de reta. E se eu pegar a aresta de um cubo? As arestas de um cubo também representam segmentos de reta, né? Porque tem começo e fim, ok? Pessoal, para a gente finalizar a revisão, faltava nós falarmos de retas paralelas e retas concorrentes, né? Já que a gente falou a respeito de retas, tá? O que são retas paralelas? São retas que nunca se cruzam. Por exemplo, se você olhar com atenção para essa lousa, ó, esse pedaço da madeira é como se fosse um pedaço de reta, né? Um segmento de reta. Se eu prolongar ele para cima infinitamente ou para baixo infinitamente, ele nunca vai se cruzar com esse outro lado da lousa, né? Com esse outro segmento de reta. Então é o que a gente chama de retas paralelas. No caso aqui são segmentos de reta paralelos, né? Mas se a gente imaginar ele se prolongando, seriam retas paralelas. A mesma coisa vale para essa madeira de cima e essa de baixo. Eles mantêm sempre a mesma distância, né? A lousa não vai afinando, né? Ela vai permanecer sempre com o mesmo tamanho. E aí você olha na sua casa e você vê um monte de retas ou segmentos de retas paralelas, tá? Basta olhar nas paredes, nos batentes da porta, nos pés da cadeira e assim por diante. E retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam, né? Que em determinado momento elas vão acabar se cruzando. Então a gente gosta de fazer assim na sala, né? Retas concorrentes quando se cruzam, retas paralelas quando mantém uma distância sempre igual de uma a outra, tá? Vamos fazer um desenho para simbolizar aqui, ó. Vou usar a minha caixinha de novo. Então, ó, se eu pegar o contorno dessa caixinha, vai me gerar duas retas paralelas. Ok? Então essas duas retas aqui, ó, elas são paralelas. Por mais que eu prolongue elas nunca vão se cruzar. Não importa se eu prolongo para cima, para baixo, tá? Elas nunca vão se cruzar. A gente representa as retas pelas letras minúsculas, né? Então R e S. Para eu indicar que elas são paralelas, eu posso usar essa simbologia, ó. Reta R paralela à reta S, tá? Então na matemática a gente costuma usar essa simbologia. Repare que a distância entre essas retas é sempre a mesma, né? Ó, a distância que tem aqui e a distância que eu tenho aqui, né, desse pontinho até esse, é a mesma distância desse pontinho até esse, que vai ser a mesma aqui, né? E que se eu prolongar as retas, vai continuar sendo a mesma distância. Então as retas paralelas, elas mantêm a distância entre elas. Elas não vão se afinando ou se aumentando. Vão permanecer sempre com a mesma distância.
Isso já não acontece com as retas concorrentes. Vou colocar aqui um desenho de reta concorrente. O desenho mais clássico que a gente tem é um X, né? Então, se eu fizer um X aqui, eu tenho retas concorrentes. Então, a reta R e a reta S estão se cruzando. Um detalhe importante, tá? Sempre que duas retas se cruzam, elas se cruzam em um único ponto. Só existe um ponto de intersecção, né? Só existe um ponto onde as retas se encontram, certo? Não esqueçam disso, tá? Vou colocar um outro desenho aqui, ó. Vou desenhar essa reta e essa aqui. Vou chamar aqui de S, de T e U. As retas T e U, elas estão se cruzando? Se cruzaram aqui? Não, elas não se cruzaram. Mas perceba o seguinte, perceba que a distância entre dois pontos está diminuindo. Essa distância aqui, ó, entre esse ponto da reta U e esse ponto da reta T, é maior aqui embaixo do que lá em cima. A distância entre esses pontos aqui, ó, é bem menor do que essa distância aqui embaixo, né? E está afinando cada vez mais. Isso significa que se eu prolongar as retas, vai chegar uma hora que elas vão acabar se cruzando, certo? Então não é porque na imagem elas não se cruzaram ainda, não significa que elas não são concorrentes. A gente tem sempre que imaginar as linhas se prolongando, as linhas aumentando. Se em algum determinado momento elas se cruzarem, serão chamadas de concorrentes. Fechou? Então essa aula foi a aula de revisão. Vou deixar uma tarefa no final do vídeo, não esqueça de anotar e de fazer. E aí na live a gente vai tirar essas dúvidas, ok? Bom, um beijo aí, um grande abraço, até a próxima.